Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dando continuidade à análise das competências da grade, de competências do Enem, da redação do Enem, veremos a competência número 3, que diz que a própria nome da competência, o próprio objetivo da competência, ele é muito claro. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É isso que será avaliado na competência número 3. Nós temos a grade completa com todos os níveis. Podemos observar o nível primeiro, né, que ele vai falar sobre o tangenciamento do tema, e aí a gente vai entender o que é a direção, o com direção e sem direção, no caso, é isso que o nível 0 vai dizer, o tangenciamento do tema sem direção, né, e principalmente o que eu quero de todos vocês, que é o nível 5, né, 200 pontos. Apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma consciente e organizada. É o que eu sinto muita falta de vocês, é a organização dessas informações que vocês trazem. Então, é preciso organizar melhor qual o melhor argumento, colocar no primeiro parágrafo do D1, qual o argumento que a gente pode colocar no D2 para fechar, que contexto melhor utilizar na introdução. Então, essa organização é o que configura a chamada autoria. E, principalmente, a defesa do seu ponto de vista, porque muitas vezes a tese de vocês não fica exposta. Dessa forma, a defesa do ponto de vista não vai estar ali. Então, isso também perde ponto. O que é que se avalia nessa competência? Vai se avaliar se você, aluno, estudante, consegue construir um texto dentro de todos os sentidos necessários, argumentos necessários, os recursos necessários para a argumentação. Lembrando, o texto dissertativo argumentativo, ele preza pela persuasão. Você tem que me convencer sobre sua tese, sobre sua opinião. Então, é isso que eu vou avaliar, se você consegue fazer isso. Então, assim, nós temos a presença de quatro verbos super importantes. E são eles que vão dizer se você merece 200 pontos ou não. Se você soube selecionar os argumentos de acordo com o tema. Eu entendi que o tema é X e eu vou precisar selecionar esses argumentos que vão estar contribuindo para a minha defesa. Então, eu preciso selecionar antes de começar a escrever. Depois que eu interpretei o tema, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar quais recursos socioculturais, qual repertório sociocultural eu vou colocar na minha redação. Depois, eu tenho que relacionar esses repertórios que eu selecionei com o tema. E para isso é preciso deixar claro, dentro do campo sintático, semântico das palavras do tema. Eu preciso relacionar mesmo o que é que esse repertório sociocultural tem a ver com o tema. Eu preciso deixar claro. Um pouco parecido com a competência número 2, que a gente tem que tornar produtivo. Aqui também, eu preciso deixar claro essa ligação desse repertório com o tema. E sempre deixando muito claro o que é que você está defendendo, porque pode ficar um pouco confuso. O repertório que você trouxe talvez não tenha a ver com o tema, ou talvez não tenha a ver com o que você está defendendo. Então, é preciso deixar claro. Então, é preciso também relacionar. Organizar. Depois que você já sabe o que você vai escrever e relacionar isso que você vai escrever com o tema, você precisa organizar. Qual vai ficar melhor? Qual hierarquia utilizar? Qual fato, qual opinião, qual argumento eu vou colocar no D1? Qual eu vou colocar no D2? O que é que eu coloco na introdução para dar um tchan? E aí, é isso aí que ele quer. É saber a sua estratégia de organização. Então, ele planejou direitinho, fez um projeto de texto estratégico que me convencesse da sua opinião. Aí onde você vai problematizar a temática, aí eu vou dizer causa, consequência, qual o primeiro argumento colocar no D1, problematizando mais o tema,
como organizar, que estratégia eu vou usar. E é aqui que você tem que parar um pouquinho, refletir um pouquinho antes de começar a escrever. Tá? Então, é preciso ter uma ideia de uma hierarquia produtiva dos argumentos para que você chegue ao final defendendo seu ponto de vista. E, por último, você precisa interpretar essas informações que você trouxe. Não pode, de hipótese alguma, trazer algo, um dado, e deixar sem interpretação. Se você fizer isso, você vai perder pontos. Tanto que a grade mais específica, ela vai falar, ele desenvolveu a maior parte das informações, ele interpretou algumas informações, ele deixou a maior parte das informações sem serem interpretadas. Então, assim, é preciso interpretar todas as informações que você traz. Então, é aí onde eu sempre digo, não adianta encher o parágrafo com inúmeras informações, com vários dados, com várias citações e não interpretar. Se eu trouxer uma só, mas interpretar bem interpretado, fazer uma ligação bacana com o tema e deixar clara a minha opinião, minha crítica sobre a problemática, melhor. Então é melhor trazer um só repertório sociocultural e fazer ele bem feito na temática do que trazer vários e deixar alguns sem interpretar. E aí você perde ponto. Essa é a grade mais específica, tá? E percebendo, você pode zerar se você tangenciar e não tiver direção nenhuma de só falar do assunto de modo geral e não tiver nada direcionado. Você pode, no caso, no nível 1, 40 pontos, você tangencia, mas dando algum certo de direção, abordando de alguma forma o tema ali, ok? Você pode tirar já no nível 2, 80 pontos, já fazer um projeto de texto com algumas falhas, sem desenvolver informações, né? Algumas contradições, algumas coisas graves, aí você pode tirar ali 80 pontos. Quando você pode, em 120, você já vai ter um projeto de texto com algumas falhas ainda, tá? Mas com desenvolvimento de boa parte das informações. Com 160, nível 4, você vai ter um projeto de texto com poucas falhas, né? Com a maior parte das informações desenvolvidas. Então, é preciso ter isso em mente. E os 200 pontos é aquela redação bem planejada, com uma estratégia bacana, bem desenvolvida, com todas as informações, todas relacionadas, interpretadas dentro do tema, ok? O que seria esse sem direção, tá? É quando você não faz algo planejadinho, alguma coisa muito caótica, você colocar uma informação que não tem nada a ver com o tema, alguma frase que você não consegue articular, tá? É aquele ponto de vista meio assim solto, que você não consegue identificar dentro do tema. Já o com direção é porque você já tem uma ideia do que vai fazer, articulando esses fatos, essas opiniões dentro da temática. Você já tem uma noção, então eu já sei o que defender. Por isso que ter a tese, a sua opinião esclarecido no texto é mais fácil, porque você já vai criando essa direção. E o que é o projeto de texto? O projeto de texto é quando você estabelece um esquema, tá? Não precisa necessariamente colocar no papel. Eu acho bacana colocar no papel, porque você já vai visualizando o texto ali. Mas é ter um esqueleto, um esquema do que colocar na introdução, quais os D1, qual o D1, qual o D2, qual repertório utilizar em cada um, né? Como eu contextualizo isso com o tema, é fazer um planejar, é chegar, é pensar nos 5 pontinhos, né, da proposta de intervenção, deixar isso claro, porque é isso que é o projeto de texto. Tá de fato um pensamento prévio antes da escrita. Ou você fazendo um esqueminha ali, ou você pelo menos pensando, esquematizando ali na cabeça de vocês, mas é organizar. É isso que é um projeto de texto. E quando você lê o texto, você consegue identificar isso. E por fim, o que seria a autoria? A autoria, que ele cobra isso na quinta, no nível 5, lá na competência 3, o que seria? É você
na sua escrita, conseguir mobilizar todos esses 4 verbos: selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Fazer isso de forma clara, bem organizada, bem desenvolvida, mostrando ali as suas interpretações, a sua crítica dentro da temática. Cuidado para não fazer com zombando da prova ou essas questões que podem levar a zero, né? Zerar, onde você vai estar zombando, fazendo críticas a pessoas, a personalidades, ofendendo alguém. Isso não pode nunca, tá? Mas eu criticar, mostrar o que eu penso de forma a não desmoralizar ninguém é maravilhoso. É você mostrar a sua autoria, a sua interpretação, o seu desenvolvimento da sua tese dentro da temática. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? A competência número 3, ela permite que você trabalhe os seus repertórios dentro do campo que a temática exige, tá? Então, é possível, sim, fazer um planejamento. Eu sei que o tempo é curto, mas é importantíssimo fazer um planejamento antes de começar a escrita. Ok? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.